Abra sua Bíblia, Filipenses 3, para a gente continuar aqui a exposição que a gente vem fazendo já há algumas semanas. Filipenses 3, hoje a gente vai a partir do versículo 17. Filipenses 3, 17. Diz assim o texto da Sagrada Escritura. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oremos. Pai, muito obrigado por essa manhã, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz. Não estamos aqui apenas para aprender teorias, mas queremos aprender aquilo, ó Deus, que o Senhor já reservou para nós nesta manhã, para praticarmos, para vivermos, e não apenas para ter um mero conhecimento. Nos ajuda, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês, irmãos, sobre uma pátria reservada para os remidos do Senhor. Uma pátria reservada para os remidos do Senhor. C.S. Lewis, ele certa vez disse que se encontram em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo. Se encontro em mim alguma experiência que não me pode satisfazer aqui nesta terra, se nada pode nos satisfazer aqui nessa terra, é porque certamente nós não fomos criados para esta terra. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, falando sobre ele, ele disse que, entenda o que eu vou dizer, viu? Para não cortar só a frase. Nós somos extraterrestres no planeta Terra. Porque a nossa habitação não é essa. Nós somos peregrinos, estamos caminhando, transitando, nos preparando para de fato morar no novo céu e na nova terra. E esse é um tema que muito me instiga e muito me alegra, porque a palavra de Deus fala muita coisa a esse respeito e a gente sabe bem pouquinho, infelizmente, porque às vezes esquecemos de meditar em coisas maravilhosas que a Escritura nos apresenta. A carta aos Filipenses, irmãos, ela nos traz 4 aspectos que estão divididos por capítulos. A gente já falou no primeiro capítulo sobre a alegria, que é o tema da carta em geral, mas o apóstolo Paulo, ele vai iniciar justamente convocando a igreja de Filipos para se alegrarem no Senhor. E é interessante que aquele que está clamando por alegria por parte daqueles que estavam recebendo esta carta, tinha motivos suficientes para estar triste, porque ele estava preso. Mas ele está convocando aos irmãos a entenderem que existe uma alegria que vai além dessa esfera de comportamento ou de emoções que nós possamos vivenciar. É uma alegria que ultrapassa qualquer situação negativa, inclusive o fato de estar preso. Por isso que ele vai iniciar a sua carta falando sobre esse dever que eles deveriam ter de se alegrar. E o apóstolo Paulo se alegrou justamente porque até as suas algemas motivavam outros irmãos a pregarem o evangelho. Então, ainda que ele estivesse fisicamente preso, o evangelho do Senhor Jesus não estava preso.
No segundo capítulo, ele vai falar sobre a unidade que deveria estar enraizada na humildade de Cristo. Ele vai dizer, olha, vocês não devem estar vivendo uma vida para si mesmos, vivendo uma vida de orgulho, vivendo uma vida de divisão, porque o maior exemplo que vocês têm é o próprio Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer, vocês devem ter o mesmo sentimento que ele teve. Alguém que é Deus, não por usurpação, mas ele resolve, por soberania dele mesmo, não usar os seus atributos, pelo menos em tese. Aqui a gente pode dizer que Jesus Cristo, ele não usou de forma enfática os seus atributos, mas o texto diz que ele se humilhou até a morte, morte de cruz, e por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele vai falar sobre essa questão da unidade e da humanidade. O capítulo 4 vai falar sobre gratidão e generosidade, e a gente vai ver isso sequencialmente quando nós chegarmos no capítulo. Nesse capítulo 3, a gente vai ver que Paulo convoca aqueles irmãos a viverem a perseverança pela fé. Ele fala também sobre a sua própria jornada espiritual. Foi aquilo que vocês viram a semana passada com o pastor Tiago, quando ele falou aqui sobre o dever de corrermos rumo à perfeição. O apóstolo Paulo sempre ele traz essa figura do atletismo, do esporte, para falar sobre a sua jornada na fé. E vocês viram, da última vez que Tiago esteve aqui, que como cristãos nós devemos correr animados servindo ao Senhor. Não é apenas correr, mas é estar animados na corrida. E esse negócio às vezes não é fácil, porque a jornada da fé ela pode se tornar algo muito desprazeroso se a gente faz isso com sentimento de pesar e não com alegria. Se as minhas motivações para servir a Cristo não forem motivações que estejam arraigadas pelo ânimo do Senhor na minha vida, esse negócio não vai dar certo. Não sei se você já conheceu, eu quero crer que não, aquele crente que ele sempre está insatisfeito, ele nunca está feliz com nada, parece que ele nem teve um encontro real com Jesus, porque é uma pessoa desanimada, é uma pessoa que não consegue enxergar a vida com os olhos da fé. Então, devemos correr animados, prosseguindo e também, não apenas animados, mas também empenhados em realizar a obra do Senhor. Foi isso que vocês viram aqui do versículo de 12 a 16. Mas o apóstolo diz que ele não corre sem meta, mas ele corre para o alvo. E quem é o alvo? O alvo não são as suas vontades, o alvo não é uma instituição religiosa, o alvo não são os desejos do próprio apóstolo, mas o alvo é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não corre sem meta, ele sabe o ponto de partida, mas ele sabe onde vai chegar. Ele não corre como se desferindo golpes no ar, ele certa vez disse isso também. Mas quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer que esmurrava o próprio corpo, reduzindo a escravidão, para que ele, tendo pregado a outros, ele não viesse a ser desqualificado. Então, quem é o alvo de Paulo? O alvo de Paulo é Jesus Cristo. Quando o alvo é Cristo, irmãos, as demais coisas, elas se tornam secundárias. Inclusive, muitas vezes, aquelas que afastam as pessoas da presença de Deus. Existem muitas pessoas afastadas da presença de Deus porque elas esqueceram de olhar para Cristo e começaram a olhar para os problemas. Mas, minha gente, se a gente for olhar para as dificuldades em todas as esferas, sejam dificuldades na família, seja dificuldade financeira, seja dificuldade por problema de saúde, sejam dificuldades nos relacionamentos, até entre irmãos da própria igreja, se a gente for ficar olhando para esse negócio, a gente não anda, não. A gente com certeza vai encontrar N motivos para dizer assim, é melhor ficar em casa. E essa justamente é uma das teorias que fazem com que pessoas que não estão correndo para o alvo, rapidamente se desviem do caminho, porque esqueceram o que é viver a beleza do reino de Deus. Viver a beleza do reino não é desfrutar, não é barganhar com as coisas que nós achamos que são interessantes para nós, não. Mas viver o reino de Deus é saber para quem a gente está vivendo. Quando foi ontem
Quando a gente terminou a evangelização, eu estava dizendo à Zilanda, eu digo, rapaz, ou eu estou ficando velho, ou onde foi meu puxado, Cadu. Porque eu cheguei enfadado, meio quebrado. Passei logo na farmácia, tomar um Torcilax, a coluna estava doendo. Eu digo, e eu estou ficando um velhinho da beleza. Aí depois a Zilanda disse, mas eu acho que foi o tempo também que vocês ficaram lá, vocês ficaram a manhã todinha e tal. E aí eu cheguei perto de Caduzão. E aí, Caduzão, como é que ele está assim, tão enfadado, pastor? Mais feliz. Está lembrado, Cadu? Cansado, mais feliz. Que dia abençoado poder ter se gastado na obra do Senhor. Ah, irmãos, isso é bênção demais. É por isso que nas nossas fraquezas o Senhor traz essa alegria no nosso coração, para a gente entender que esse tipo de esforço, em vez de deixar a gente arriado, desanimado, deixa a gente feliz, não é, Wagner? Pois é, Wagner e Micael também estavam lá ontem, ali os missionários do Senhor e um monte de irmãos aqui. Bênção demais. Então vamos lá, devemos correr para o alvo, foi isso que vocês viram. E também devemos correr para conquistar o prêmio da soberana vocação. O prêmio da soberana vocação, irmãos, é justamente viver essa realidade do reino, sendo transformados à imagem de Cristo, vivendo para Ele e recebendo como recompensa de tudo isso a vida eterna. Só que como tudo não é rosa, como tudo não é bonitinho, a gente vai ver que às vezes existem algumas problemáticas. Por quê? O texto sagrado, irmãos, vai nos dizer que apesar do apóstolo Paulo estar falando sobre sua realidade, sobre os desafios que ele tinha, ele também vai advertir aqueles irmãos a respeito de para onde eles deviam olhar, mas não esquecendo que eles tinham dupla cidadania. Não sei se aqui alguém tem dupla cidadania, mas é uma coisa bem interessante isso, porque a gente vai ver que quando o apóstolo Paulo estava em Filipos e ele foi preso, e deram um açoite nele, e esse negócio deu um BO. Já viu esse negócio, essa linguagem agora moderna? O BO deu um problema. Por que foi que deu um problema? Porque deram uma surra em Paulo, e Paulo, ainda que fosse judeu, Paulo tinha cidadania romana. Mas só que Paulo morava, ele na verdade não morava, ele estava aqui na cidade de Filipos. Mas o que é que tem a ver Filipos com Roma? É porque Filipos estava debaixo da jurisdição romana. Então não eram os gregos que tinham as suas próprias leis, mas Filipos, sendo uma colônia romana aqui nesse sentido, eles estavam debaixo das leis romanas. Não ia dar nada bom saber que um cidadão romano tinha sido açoitado em uma terra grega. Pois é. Nessa dupla cidadania, a gente vê que o apóstolo Paulo, depois ele vai falar sobre isso, a gente vai ver logo mais, é que ele vai dizer que nós também temos uma dupla cidadania. Ainda que nós sejamos cidadãos dos céus, nós também somos cidadãos aqui na terra. E se eu pertenço ao reino de Deus lá do alto, eu devo fazer com que a minha vida reflita aqui na terra a vida de alguém que pertence a esse reino ou a essa pátria que se aguarda. O apóstolo Paulo aqui, ele vai começar a combater algumas heresias também que estavam acontecendo ali na cidade de Filipos. A igreja cristã, ela sempre vai continuar sendo bombardeada por falsas heresias. Eu esses dias estava conversando com os meninos, até falei com o pessoal aqui da igreja, a quantidade de cristãos evangélicos que nós temos no mundo. Aqueles que se declaram evangélicos e que misturam aí um monte de igreja, chega mais ou menos a 800 milhões. Nós temos 8,2 bi, 10% da população. Por isso que a gente não vê tanta mudança, minha gente. Por isso que a gente vê a letargia, porque às vezes a gente se liga aos números, que muitas vezes os centros de pesquisas vão dizer assim, que existem quase 3 bilhões de cristãos no mundo. Que tipo? Aqueles muitas vezes que foram enfeitiçados por várias heresias. E se há uma coisa que é destrutivo, prejudicial para o povo em geral, se chama falso ensinamento. Por que é que você acha que as pessoas, por exemplo, acham normal você viver uma vida mundana lá fora e às vezes ter o nome de cristão? Porque alguém ensinou que não tinha nada demais. Porque alguém disse que Deus não está preocupado com isso.
Porque alguém disse que isso se chama alegria e não libertinagem. Libertinagem, só estou dando um exemplo com isso. Eu já citei a vocês aqui, acho que 1 ou 2 vezes, mas está com tempo e vou relembrar. Teve um tempo que teve no programa Silvio Santos, e aí os mais velhos aqui com mais de 40 talvez lembrem, teve quem era o maior brasileiro de todos os tempos. Não sei se vocês lembram disso, que era uma pesquisa que se fazia no Brasil, você ligava para lá e dizia quem era o maior brasileiro de todos os tempos. E eu lembro que quem ganhou aqui no Brasil, quem foi? Chico Xavier. Num país cristão, o espírita ganhou. Por aí você tira que as pessoas não conseguem fazer essa associação daquilo que é herético para aquilo que de fato é bom. É por isso que no nosso país é muito normal nós conseguirmos assim aceitar as coisas mais ou menos assim. Eita, tem um vereador lá na minha cidade, o bichinho rouba tanto, mas trabalha. Às vezes a gente aceita isso com naturalidade. E são esses falsos conceitos que nós temos, as bases, na verdade, que já ruíram, estão rachadas. O que é que acontece com essas bases? Faz com que a gente tenha uma visão totalmente errônea a respeito do ensinamento. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, eles sempre enfatizaram essa questão dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas, dos maus obreiros, daqueles que conduzem de forma errada o rebanho de Deus. Por isso que Tiago vai escrever, Tiago, irmão de Jesus Cristo, agora, dizendo que vocês não devem querer muitos de vós serem mestres, porque vai haver maior rigor para vocês, porque vocês ensinam. E geralmente o público que está sentado, pelo menos é o normal, que cria uma certa afetividade a quem está ensinando e termina replicando o ensinamento errado também. Por isso que nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, nós prezamos pelo sola escritura e pelo tota escritura. Você não é para seguir o pastor Stuart, mas na hora que o pastor Stuart também disser, olha, está na Bíblia assim, aí você tem que seguir esse negócio, senão vai dar um BO da beleza. Então, tem que ter cuidado com essa questão das falsas doutrinas e das heresias, que geralmente é um campo hoje em dia que nós não queremos muito combater. Porque combater falsa heresia e falsa doutrina, você arruma um problema para a sua vida, você arruma inimizade, a pessoa fica chateada com você. Às vezes você disse uma coisa assim, rapaz, esse negócio tem na Bíblia não. É porque você não crê. Não, não creio não, é porque não tem na Bíblia. Não é? Num país como o nosso, onde qualquer pessoa pode alugar um ponto, comprar 20 cadeiras, botar um púlpito e uma gravata e dizer, eu sou pastor e agora eu tenho uma igreja. Como é o nome da igreja? Sonho Meu. O nome da chácara lá que eu tenho bom conselho. Pois é, mas pode fazer isso. Mas por causa dessas coisas é que a gente vê, infelizmente, esse desatino mundial a respeito da fé. Então o apóstolo Paulo tem aqui essa incumbência também de estar combatendo as falsas doutrinas, as falsas heresias. Falando sobre uma pátria que está reservada para os remidos do Senhor, a gente vai ver algumas situações que o apóstolo Paulo fala sobre ele mesmo e sobre os maus cristãos, e é preciso nós atentarmos para isso. Então, nessa primeira parte do texto, no versículo 17, a gente vai ver aqui um conselho do apóstolo Paulo que ele fala sobre ele mesmo, mas como já a título de aplicação para a igreja, todos nós devemos ser um modelo a ser seguido pelos cristãos. A mensagem primordial de Paulo aqui é, seja um modelo a ser seguido pelos cristãos. Esse negócio já não foi bom. Ser modelo. Quando você vai pregar o evangelho para alguém, será que, se é que você prega, você diz assim, me imite, porque você vai ser um crente bom? Por que a gente não diz isso? Sabe por que a gente não diz isso? Porque às vezes a gente tem um falso conceito a respeito do que é que Paulo está dizendo quando manda imitá-lo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, irmão, sede imitadores meus. Você diz assim, cara, arrogante demais. Não, pelo contrário, humilde demais. Porque ele sabia que ele era uma pessoa falha, uma pessoa que errava. Ele escrevendo aos Romanos vai chegar ao ponto de dizer assim, o bem que eu quero fazer, às vezes não faço, mas o mal que eu não consigo fazer, esse faço.
Cuidado para não interpretar esse texto errado. Porque senão, quando você fizer besteira, você vai dizer, pastor, eu estou no mesmo time de Paulo, bichinho. Quando eu queria fazer o bem, eu não fazia. E na hora de evangelizar, eu não vou evangelizar. Na hora de ir para o culto de oração, eu também não vou. E o bem que eu quero fazer, eu fico só na vontade. Agora o mal eu faço tudinho. Ah, miserável. Interpretou o texto errado. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer justamente que as nossas vontades, as nossas volições, geralmente elas são inclinadas às coisas da carne. Alguns teólogos chegam até a dizer que o apóstolo Paulo estava se referindo ao momento antes de sua conversão, mas aí já é interpretação. Mas o fato é que às vezes nós não temos vontades de fazer algumas coisas para o reino. É mais ou menos como aquela parábola que Jesus Cristo certa vez tratou sobre 2 filhos. Chega o pai perto do filho e diz assim, meu filho, acorde, vai trabalhar. E aí o filho disse o quê? Vou não. Aí chegou perto do outro filho, o bonachão. Ô meu filho, vai trabalhar, já estou pronto, pai. Olha, ornamentado aqui. Quando o pai deu as costas, o menino foi dormir. O que disse que não ia foi trabalhar. E o que disse que ia não foi. Isso reflete justamente aquela ideia que às vezes nós temos a respeito de afazeres no dia a dia e na igreja. A gente geralmente diz que vai fazer tudo e a gente termina não fazendo, mas às vezes tem gente que não se mostra tanto dizendo que vai fazer, às vezes é meio carrancudo, cara feia, mas na hora que você diz assim, bora, a pessoa está pronta. Quando o apóstolo Paulo aqui vai dizer, irmãos, que vocês devem me imitarem, ele não só está dizendo aos filipenses não aqui, porque ele já tinha dito isso, escrevendo a quem? Aos coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, ele está numa guerra ali, e a guerra era pesada, porque a igreja está totalmente rachada, em 4 bandas, e ele chega lá escrevendo para a turma e diz assim, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores, porque vocês me imitando, vocês não estão imitando minhas falhas não. Vocês estão imitando a Cristo. A essência é o que vocês verem de Cristo na minha vida, isso vocês podem imitar. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta a vocês, não me decepcionem em nome de Jesus. Quem é salvo aqui, diga amém. Você não acha que deveria ser uma pessoa modelo para que outros sejam salvos também? Porque se você diz que é salvo, a vida que você tem cristã deve levar outras para o céu, sim ou não? E por que às vezes a gente não diz, me imitem? Porque geralmente a gente entra nesse ponto negativo, dizer assim, eu sou pecador, eu sou falho. Mas o apóstolo Paulo também era. Mas só que ele tinha vida digna na presença do Senhor de um cidadão que tem uma pátria nos céus e de um cidadão que mora aqui na terra e vive de fato essa extensão de pátria. Irmãos, sede meus imitadores. E observai, não só a vida de Paulo, mas também os que andam segundo o modelo que tendes em nós. A mensagem de Paulo é, não só sou eu que vivo e tenho uma vida cristã, outros irmãos também têm, mas vocês olhando para a gente, observando a vida que a gente tem, vocês podem também atentar rapidamente para aqueles que dizem ter uma vida cristã e não têm. Por exemplo, se você é um crente que ora, que lê a Bíblia, que você vive o reino de Deus na sua casa, no seu trabalho, por onde quer que você vá, aí com pouco você está perto de uma pessoa que não tem nenhuma dessas características, mas diz que vai morar no céu do mesmo jeito. Uma vez eu disse a uma pessoa muito querida que a gente tinha que viver se abraçando, se amando demais, porque o céu não cabia 2 pessoas, que era eu e a pessoa, vivendo de uma forma tão diferente. E aí eu disse até assim, ou tu vai ou eu vou, mas não tem como ir os 2. O que Paulo está dizendo é, através da observância da vida dos cristãos, a gente consegue diagnosticar quem é luz e quem é apenas pisca-pisca. Quem é luz ou apenas quem é fake news ou lâmpada apagada. Então ele está dizendo, mas me imitem, sejam meus imitadores. Ele chama essa atenção para si justamente em oposição aos falsos líderes que ali existia na cidade de Filipos, que ele tínhamos também como irmãos ou falsos irmãos. Qual é a primeira coisa que a gente deve atentar aqui para essa questão de sermos imitadores uns dos outros? É que a gente tem que ter vida santa, não é, irmãos?
A gente tem que procurar se parecer mais com Jesus Cristo. A gente tem que entender que nós não fomos chamados aqui para viver uma vida de estagnação espiritual. O meu desejo e o seu desejo tem que ser o desejo bíblico. O desejo bíblico, que é o desejo do Senhor, é que os homens sejam salvos. É que eu e você exalemos o bom perfume de Cristo e não um mau cheiro. Então, quando eu passo a fazer isso, eu passo também a ser um tipo de modelo para pecadores. E o bom disso é que esses pecadores vão ver que você também é falho, e por isso você não aponta para você a glorificação, mas você aponta para o Senhor. Foi isso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá no Sermão da Montanha, quando a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que os homens agora vejam aquilo que a gente faz, o nosso proceder na presença de Deus, e vendo isso, mesmo sabendo que nós somos falhos, eles consigam dizer assim: glória a Deus, que um pecador consegue se privar de desejos pecaminosos, ou então porque um pecador consegue se doar para a obra do Senhor. Glória a Deus por isso. O nome de Cristo vai ser glorificado através da minha vida e da sua, quando de fato nós entendermos que nós somos um cidadão que tem uma pátria a esperar, mas que já vivemos essa extensão dessa pátria aqui na terra. Então, seja um modelo para que as outras pessoas lhe imitem. Mas eu sei que a maioria das vezes, às vezes a gente diz que não é para as pessoas nos imitarem porque há uma honestidade na nossa parte. É que às vezes a nossa vida está tão distante de Deus que a gente não tem coragem de fato de mandar ninguém nos imitar. Aí é honestidade, mas que precisa ser mudado. Às vezes a gente está tão distante do propósito divino de nos parecermos mais com Jesus, de sermos pessoas que constrangem o mundo onde se está, de sermos pessoas que não estamos tão preocupadas em receber elogios, tapinhas nas costas ou preservar amizades com ímpios. Pastor, e é para a gente fazer com os ímpios? Se intrigar? Você não se intriga de ninguém, você vai ficar amigo de todo mundo, só prega o evangelho. E das duas uma, ou ficam perto de você ou se afastam. Mas se nossas amizades só são com ímpios, interrogação bem grande na sua conversão. Porque geralmente ímpio não gosta de ficar perto de crente. Porque crente ele vai ser agradável, vai conversar, vai jogar bola, vai falar de um monte de coisa. Mas quando ele fala em Jesus, começa o bloqueio. Eu lembro que tinha um irmão lá em Bom Conselho que ele disse assim: rapaz, eu tenho um dos meus melhores amigos. Ele disse assim uma vez: é fulano de tal, que é testemunho de Jeová, e a gente nunca discutiu. Eu digo: porque você é covarde. E como é que você anda com uma pessoa que segue uma heresia e nunca discutiu? Não, porque a gente se respeita e a gente nunca entrou nessa questão religiosa. Covarde. Preservar assim é negar a Cristo. Então a gente tem que entender a quem a gente serve, se a Cristo ou se a gente serve aos nossos próprios interesses. Então os líderes e membros maduros devem ser modelos de fé, humildade e esperança para a igreja e também para as pessoas que não são cristãs. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, irmãos, não é apenas o ato de ser um modelo a ser seguido pelos cristãos, mas também devemos rejeitar modelos pervertidos daqueles que não seguem a Cristo. Não é apenas o ser modelo, mas rejeitar quem não é. Isso é um tema espinhoso hoje em dia, né? Quando a gente fala, por exemplo, mas pastor, nós fomos chamados para juntar e não para espalhar, porque está na Bíblia. Onde? Tem isso na Bíblia, não. A gente foi chamado para adorar a Cristo, para pregar, e aqueles que aderirem ao reino de Deus, nós vamos viver em comunidade. Mas o próprio Cristo, ele falou sobre a ferramenta de trabalho dele que ele veio trazer. Ele veio trazer o quê? A espada. Para quê? Cortar a orelha de Malco. Não, a espada ali é a espada da divisão. E ele diz assim: vai haver divisão, não é vocês que vão provocar a divisão, mas é o discurso de vocês. O nosso discurso, irmãos, ele, de certa forma, ele é anticultural. E qual é o problema dos nossos dias? É que nós estamos fazendo tudo para adaptar o evangelho aos pecadores. Às vezes a gente, quando recebe um visitante na igreja, aqui, graças a Deus, não acontece não, que a preocupação é zero quanto a isso.
Mas a gente vê, às vezes, esse movimento de crescimento de igreja que a gente vê hoje no Brasil, as pessoas sendo treinadas para fazer um culto antropocêntrico, um culto centrado no homem. Para quando terminar o culto, você vai bater papo com o visitante e vai dizer assim: você gostou do culto? E o culto foi feito para ele? Que doidice! Quem deve ser a pessoa que nós devemos estar preocupados e se está se agradando o nosso culto ou não? Quem é? É Deus. Porque um culto que não é aceito por Deus, o próprio profeta Malaquias, falando aquilo que Deus colocou para ele registrar, Deus vai dizer assim: era melhor que vocês tivessem fechado a igreja do que estar me apresentando esse tipo de adoração. Já viu? O templo, que era uma figura que representava, de certa forma, a presença do Senhor, mesmo nenhum templo podendo conter o Senhor, mas eles assim: é melhor vocês fecharem, porque o que vocês estão fazendo, pegando a linguagem de João lá no Apocalipse, pulando lá, 500 anos depois, João vai dizer assim: ânsia de vômito no Senhor. Era melhor que vocês fossem frio ou quente, mas vocês são mornos. Eca, morno dá vontade de quê? Vomitar. Quem vai almoçar hoje à noite não lembra disso não, que é feio demais. Almoçar de noite, né, irmã Nilda? Pois é. Por que estava causando ânsia de vômito? Aquilo ali eram os crentes, viu, irmãos? Lá em Apocalipse 3. Está falando de ímpio, não. É por isso que às vezes a gente usa aquele texto, né, para evangelização, mas exegeticamente, se a gente fizer uma interpretação do texto, aquele texto não serve para evangelização. Eis que estou à porta e bato. Que a gente usa para crente, né? Vamos evangelizar assim: olha, estou batendo a sua porta. Nada a ver, o texto ali é para crente desviado, que estava confiando em si mesmo. E ele vai dizer: mais uma vez eu estou vindo até vocês e dizendo, estou aqui, dizendo, se arrependam, porque vocês estão se confiando em vocês mesmos, confiando em si mesmos e não confiando em mim. Rejeite o modelo pervertido dos que não seguem a Cristo. Olha o que o texto nos diz no versículo 18. Me ajudem aí, vamos lá. Alguém leia, por favor. Todos juntos, irmãos. Não apareceu não foi? Versículo 18, com a Bíblia aberta, vamos lá. Interessante é que o apóstolo Paulo, em nenhum momento da carta, ele diz que chorou por ele mesmo. Chorou pelas dificuldades que estava passando. Mas ele diz: está acontecendo algo aí no meio de vocês, que eu digo isso chorando, e é um choro de pesar, de lamento, de tristeza, porque existia um público lá, que ele dizia assim: vocês se dizem amigos de Deus, vocês se dizem convertidos por Jesus, mas vocês são inimigos da cruz de Cristo. Vocês são inimigos daquilo que foi realizado lá no Calvário. Por que isso? Com quem ele estava falando? A maioria dos teólogos vão dizer que eles estavam falando sobre aquele grupo que a gente falou da última vez que eu estive aqui, sobre os judaizantes. Mas podemos acrescentar também aqui os antinomianos, que geralmente eram aqueles que eram contrários à lei. Aqueles que diziam assim: não é para a gente seguir mais nada, é para a gente viver uma vida de qualquer jeito, e a gente não está mais subordinado à lei, porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei lá no Calvário, então não tem mais para que eu seguir a lei nenhuma. E aí esses viviam uma vida libertina, uma vida sem rédeas, achando que eles mesmos deveriam fazer as suas próprias doutrinas, quando na verdade não é isso que a Bíblia diz. O Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles se completam, não se anulam. Nós não somos discípulos de Montano, um cidadão que existiu lá no 2º século, que ele vai lá e retalha a Bíblia todinha e só pega aquilo que convém. É o tipo de uma hipergraça que muitas vezes é pregada nos dias de hoje. É a ideia contemporânea de nós devemos reinterpretar a Bíblia, nós devemos agora rejeitar tudo aquilo que seja opressor, porque Deus é amor. Aí a mensagem, por mais que pareça bonita, ela é uma mensagem do capeta e ela vem justamente para confundir a mente das pessoas.
Porque o Deus que mandou matar e o Deus que mandou Jesus para a cruz é o mesmo Deus de amor. Ele não muda. Como é que você entende isso na sua cabeça? Não precisa. Na mente de Deus tudo se encaixa. Não é preciso encaixar na sua, apenas obedeça. É isso que a Bíblia requer de cada um de nós. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando. Esses são inimigos da cruz de Cristo. Quem eram os judaizantes? Eram convertidos judeus que agora eles estavam se insurgindo contra o poder salvífico da cruz. Não estou falando da cruz de madeira, mas dos atos de Cristo, sobre a obra de Cristo. O que era que eles faziam? Aceitaram Jesus, mas eles começaram a disseminar no meio da igreja que as práticas judaicas, inclusive a circuncisão, deveria ser a consumação dessa salvação. Se você não é circuncidado e se você não segue os preceitos, inclusive alimentares, que existiam lá na lei do Antigo Testamento, você estava descumprindo a palavra de Deus e você não era salvo. Portanto, você deveria seguir a lei e seguir a Cristo. Pronto, isso era uma salvação completa. Nos dias de hoje tem isso do mesmo jeito, irmãos. Tem igreja por aí, adventista do sétimo dia, diz que você não pode tomar café, que faz mal para a saúde. Olha que doidice. Faz mal sim ou não? Faz. Quem disse que não faz? Só que tem um detalhe, irmão. Até a água que você bebe, se não tiver o negocinho lá, o pH dela certinho, faz mal para a saúde também. Tudo que a gente faz mal para a saúde. Tomar Coca-Cola faz mal para a saúde. Guaraná faz mal para a saúde. O doce de leite de Dona Linda que ela faz para mim toda semana faz mal para a saúde. Mas eu gosto. Às vezes a gente vai dizer assim, eu vou ser justificado por Deus quando eu cumprir essas regras. Você tem que cuidar da sua saúde, em nome de Jesus Cristo. Não seja eu de modelo até hoje, porque amanhã eu volto para a academia depois da 30ª vez. Benção. Mas a gente tem que cuidar da saúde. Mas se a gente entrar nessa paranoia, é mais ou menos como a ideia da carne com sangue, né? Não pode comer carne com sangue. Você conhece alguma carne que não tem sangue? Todas têm. Mas existe um contexto ali, não é, irmãos? Por exemplo, o animal sufocado. O que era um animal sufocado? Um animal sufocado era um animal que não tinha sido sangrado. A carne vai ser espalhada pelo corpo, a carne está toda estragada de sangue, não coma. Isso é um assunto para depois, só para vocês entenderem. Que às vezes as pessoas vão lá e pegam textos, por exemplo, como lá em Deuteronômio, que diz assim, a mulher não deve vestir roupa de homem. Sim ou não? Está escrito ou não? Tá. E o que é roupa de homem? Bora os homens, o que é roupa de homem? Calça. Na Escócia você tem que andar de saia. E aí como é que fica? Jesus Cristo era homem, sim ou não? Nunca andou de calça Westop. É o Westop, né? É porque no meu tempo chamava calça Westop, mas calça jeans, né? Já viram Jesus andando de calça jeans? Irmãos, existe um contexto histórico até pelo tipo de vestimenta que se usava, se era homem ou se era mulher. Jesus Cristo conhece que a mulher samaritana era uma mulher da vida pelas roupas que ela vestia. Pelo menos isso contextualmente e culturalmente, quando a gente vai analisar como é que ele sabe disso. Ele era onisciente, a gente sabe. Mas quando ele diz assim, vai lá buscar o teu marido, as vestes dela não eram vestes de mulher casada. Por isso que a Bíblia diz, não use roupa. Uma vez um assembleano, irmão de Jesus, chegou assim e disse assim, ô seu estute, eu digo, diga. É porque seu estudo está dizendo que a mulher não pode usar roupa de homem. Eu digo, e eu creio, meu irmão, do mesmo jeito. Ó, e minha mulher, eu nunca usei uma calça dela. Porque se ela andar tão colado, era estranho. E nem ela andou com a minha calça, que é 46 o número, ia ficar muito grande, entendeu? E aí eu ainda disse umas coisas lá que eu não vou dizer aqui, né? Mas às vezes tem esse besterol, você tira um texto do seu contexto, faz uma doutrina desse negócio, que essa doutrina se transforma em heresia. Você já pensou Jesus Cristo indo para a cruz, preocupado, se Zilanda, minha esposa, está de calça, quando digo isso é de roupa bem vestida também, viu, irmãos? Porque aí tem uns irmãozinhos que usam a liberdade, e aí diz assim, já que eu sou livre, eu agora vou mandar expor no meu corpo. Vá se converter em nome de Jesus. Seu corpo é para mostrar o seu marido. Não é para mostrar o marido dos outros, nem quem é solteiro.
E os homens também. Tem uns homens agora que pegam umas camisas tamanho P, o camarada tem uma barriga desse tamanho, anda todo colado. Em nome de Jesus. Então, suas partes íntimas é para mostrar quem? A pessoa que é íntima de você, que tem maior intimidade, o seu cônjuge. Mas só que vocês sabem que a cultura, ela vai mudando o nome das coisas, né, irmão? Não muda o nome? Muda. E a gente vai assimilando o sistema mundano ou um sistema religioso. Era o que estava acontecendo aqui, 2 sistemas. Um dizia assim, segue toda a lei. O outro sistema dizia, não, a gente é libertino e faz de todo jeito, porque pode tudo. Aqui é o tempo do não proíbais, porque está escrito, se proibir não vai para o céu. Isso é coisa do inferno, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Existe uma coisa na Bíblia que se chama ordem e decência. Ordem e decência é se estar diante de Deus de uma forma que Ele me aceite. E isso é fácil de saber. Basta você olhar para si e dizer assim, Senhor, estou bem contigo para andar assim? Os antinomianos, eles diziam que podia fazer tudo. É por isso que o apóstolo Paulo, mais para frente, ele vai dizer assim, o Deus de vocês é o próprio ventre de vocês. Vocês fazem o que dá na telha. Vocês muitas vezes vivem essas festas até pagãs, e nós vamos ver isso quando Paulo também escreve para os Gálatas, quando existia uma festa pagã chamada os Balcãs, quando eles pegavam muita cachaça, muita comida, muita coisa, ele vai dizer assim, seu monte de glutão, não façam isso não. Vocês estão pecando contra Deus, adorando outros deuses, fazendo essas práticas como se fossem religiosas. Então ele vai dizer assim, nem a lei vocês devem seguir nesse sentido de ser justificado, mas também não tenham vida libertina, não. Vocês são crentes em todos os lugares. Isso é história de que pastor contra entre pastor, viu, irmãos? Eu não sei se esse fato aconteceu de verdade, mas de vez em quando a gente está em aconselhamento de pastor e conversa tal, e aí tem um monte de história que tem deles que botam até nome no personagem, mas eu não sei se isso existiu. Mas se não existiu, e aí era bom que tivesse existido, que era para ser verdade, que a história é bem interessante. Conta que certa vez um pastor, o bichinho crente, rapaz, nasceu na igreja, servindo ao Senhor a vida todinha. Aí o bichinho tinha uma vontade de tomar uma dose de Johnny Walker. Mas uma vontade, ele dizia assim, eu não tomo que eu sou de Jesus. Não tomo de jeito nenhum. Aí uma vez ele fez uma viagem para São Paulo. Será que fui eu? Fez uma viagem para São Paulo. Chegou lá, num restaurante desse chique, pediu o almoço, olhou para todos os lados e disse assim, hoje é o dia. Hoje é o dia, chegou perto do garçom, o garçom não sabe quem é ele, né? Diz assim, o senhor pode me trazer uma dose dobrada de Johnny Walker. Aí o garçom olhou para o cidadão e disse assim, pois não, traga agora. Aí chegou lá, né? Trouxe lá e tal. Rapaz, o pastor tomou ligeiro demais. Pensa você de buf. Aí disse assim, a conta, por favor. Aí o garçom chegou perto dele e disse assim, para o senhor não é nada não, porque a gente não cobra de pastor que bebe não. O cara tinha visitado a igreja dele no Nordeste, rapaz. Tem que ter cuidado com esse negócio, né, irmãos? Pois é, muito cuidado, que onde você estiver, pode ter algum garçom lhe vendo. Quando eu digo isso, irmãos, é que a gente não pode abraçar uma cultura pecaminosa, certo? Entre parênteses aqui, eu não bebo, sou 100% contra quem bebe. Mas eu sei que você tomar um copo de vinho não é pecado. Mas se puder evitar, tome coca. Certo? Porque às vezes, né, alguém pode dizer assim, ô pastor, e é pecado fazer isso? Não, agora quando você tomar um copo de vinho, no outro dia você jejua com a gente na terça-feira. Toda terça-feira, os líderes da IPH jejuam, alguns deles, aí você jejua na terça-feira também, aí toma um copo de vinho. Uma vez o camarada chegou e disse assim, mas pastor Stuart, mas Charles Spurgeon fumava. Eu digo, você faz o que Charles Spurgeon fez durante o ministério dele, conquista um monte de gente para Jesus e pode fumar o seu cigarro. Agora o problema, miserável, é que só quer o fumo e é um preguiçoso na igreja. Esse é o problema, só quer a parte do pecado, mas eu não quero viver o reino. Então, cuidado com esse negócio, viu, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá então. Oi, meu lindo. Pois é, pois é. Pois é, perfeitamente, né? Aí você diz assim, pastor, e se eu fizer isso, eu vou para o inferno? Minha gente, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada.
Agora tem que saber se você é salvo mesmo, né? Porque não vai separar quem é salvo. Quem não é salvo já está separado, né? Pode estar só se enganando. Então, muito cuidado com isso. Vamos lá, então. Reflita também sobre a recompensa dos pervertidos e suas buscas temporais. Rejeite esse modelo pervertido, os extremos religiosos. Rejeite também esses extremos mundanos, em nome de Jesus Cristo. Não existe um checklist, irmãos. Pastor, pode isso, pode isso. Irmão, em nome de Jesus. Não tem isso, não. Tem é você dizer assim, convém ou não convém? Eu faço ou eu não faço? Glorifica ou não glorifica? Mas, pastor, e eu tem hora que eu vou fazer as coisas e nem penso nisso. Mas quando é pecado, geralmente o sinal na nossa cabeça. Por exemplo, às vezes quando o bom atleta essa semana foi jogar bola lá no IBN, atleta especial, 10 minutos de show, 3 dias doente. Mas entenda, eu não pensei, eu digo, eita, eu vou jogar bola, será que glorifica a Deus? Não, a ideia não é você viver nessa paranoia, mas lá quando a gente estava jogando, ninguém chamou nome, ninguém estava machucando ninguém, todo mundo vivendo em paz, os irmãos antes do jogo vão lá e oram, e é bênção viver em comunhão, irmãos. Então isso é para a glória de Deus, não era uma coisa pecaminosa, certo? Então é bom entender isso. Então reflitam, terceira coisa, sobre a recompensa dos pervertidos e suas buscas temporais. É interessante aqui, que o apóstolo Paulo, ele usa o texto aqui, uma forma que a gente chama de quiasmo, mas eu não vou entrar nisso não. Mas ele traz, primeiro, é como se fosse ponto A e ponto A embaixo aqui, trazendo as coisas positivas, e B, ponto negativo. Vocês vão entender agora. Por exemplo, ele começa dizendo que deve ser o modelo, depois rejeite o modelo. Na lógica era para ele falar agora sobre refletir aqueles que vão viver no céu, mas ele usa o contrário aqui, ele vai dizer assim, reflita sobre a recompensa dos pervertidos e suas buscas temporais. Então ele vai deixar a parte boa para o final, bênção demais. Olha o que o texto diz assim, esses que assim vivem uma vida dissimulada, de crente de Norex, parece, mas não é. O texto diz assim, o destino deles foi baixo, leram não, foi, o destino deles por isso que Paulo chorava, minha gente. Eu choro por essas heresias e pela consequência delas. É que Jesus Cristo, por mais que ele seja misericordioso, bondoso, Paulo sabe que na segunda vinda não vai ser assim. Jesus Cristo não vai voltar, como creem os dispensacionalistas, e vai arrebatar a igreja vai passar ainda um processo de 1000 anos de paz, depois 7 anos de perseguição, e nesses 7 anos de perseguição, vai ter gente aqui sendo perseguida, mas vai ter conversa, não tem isso, minha gente. Quando a trombeta soar, ele veio, separou, direita e esquerda, acabou, já foi. Aí Paulo chora, dizendo assim, porque o fim deles, o destino dessa turma é a perdição. O Deus deles, o ventre aqui, satisfazer os próprios desejos pecaminosos, que eles assim entendem por coisas boas. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas. Eita, agora ele falou comigo. Porque ele vai dizer assim, essa turma, eles não atentam para a sua temporalidade. Irmãos, em nome de Jesus, não esqueça isso. A cada dia que você acorda é um dia a menos. A cada aniversário que você festeja é um ano a menos. Nós somos temporais. Por isso, nós não devemos estar construindo castelos nessa vida, esquecendo de fazer uma bela construção no céu. Olha o que o texto vai dizer. Estes se preocupam apenas com as coisas deste mundo. E por isso vivem de forma libertina, como se o amanhã não existisse, como se fosse aquela teoria do morreu, acabou-se. Tem que ter muito cuidado com isso, inclusive nós, cristãos. Porque o fato de termos recebido a graça do Senhor, isso não nos acredita a vivermos uma vida de qualquer jeito ou uma vida de pecado. O apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre o modo de vida que os cristãos deveriam viver ou devem viver, ele vai nos dizer, Romanos 6:1, ele questiona, ele indaga, retoricamente ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Por que ele está dizendo isso? Porque nos versos antecedentes, poderia surgir aquela ideia de multiplicidade daquilo que vem após.
se o pecado é grande e a graça superabunda sobre o pecado, então toda vez que houver um pecado, vai haver o quê? Mais graça. Se eu pequei, vai haver o quê? Mais graça. Então eu peco, mais graça. Quanto mais eu pecar, mais graça. Eita, que coisa maravilhosa. Vai para o inferno se pensar assim. Não é crente, né? A ideia é essa. Por isso que ele vai dizer: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele enfaticamente diz assim: de jeito nenhum. Como é que pode? Como é que a gente pode ressurgir para aquilo que a gente já morreu? Se nós já morremos para a carne, para o pecado, como é que eu vou voltar a me alimentar disso? Como é que agora você come picanha, que você come lasanha, que você come pizza, e agora você vai dizer assim: não, eu agora quero comer carniça? O que ele está dizendo é isso. Não tem como a gente voltar a viver a nossa antiga natureza, a menos que você não tenha uma nova natureza. A menos que não tenhamos sido de fato transformados pela graça do Evangelho. Irmão, se existe algo maravilhoso para aqueles que são cristãos, é a nossa liberdade cristã. Inclusive a liberdade de consciência. De fazer aquilo não que o pastor disse, mas o que a Bíblia disse. Não aquilo que eu penso ser certo ou errado, mas o que a Bíblia fala sobre isso. Mas a gente tem que ter cuidado com essa liberdade, para que, usando esse artifício de supergraça, a gente não dá liberdade que ocasione nós pecarmos contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos diz lá em Gálatas 5,13, vamos lá, Gálatas 5,13, os irmãos podem ler, já está na tela o texto, vamos lá, me ajudem. Mas olha, o que Paulo diz, a informação que ele diz aos irmãos: vocês, irmãos, vocês têm liberdade em Cristo, mas cuidado para vocês não usarem dessa liberdade para dar ocasião à carne. Não, olha, eu sou tão santo, pastor, olha, minha vida é tão espirituosa que eu consigo estar diante da Netflix assistindo filme de pornografia e é tudo muito light, porque eu sou homem puro. Homem, crie jeito, faço não, em nome de Jesus, não brinque não. Hoje, graças a Deus, caiu em regresso, louvado seja Deus por isso, mas antigamente... ainda é assim hoje, mas graças a Deus os crentes não assistem mais não, em nome de Jesus, que jeito se você assiste. Mas antigamente você chegava na casa dos irmãozinhos, chegava lá, estava ligado na novela da Globo. Aí estava lá, às vezes, o camarada se atracando mais outra menina no maior dos chamegos lá, e aí está o camarada, às vezes uma filha de menor, um filho de menor, e estão vendo tudo isso, e a pessoa achando normal. Liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado com esse negócio. Estou dizendo uma simples coisa do nosso dia a dia, irmãos. Liberdade no nosso viver, com quem a gente anda, com quem a gente conversa. Você, quando está no meio dos crentes, louvado seja Deus, fala nos versículos bíblicos, conhece os versículos decorados, mas quando está no meio dos ímpios, boca podre. Boca podre. Chama palavrão, chama não sei o quê, não vou dizer o nome dos nomes não aqui, e acha normal, em nome de Jesus. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Como é que o ímpio muitas vezes está contando uma piada lá depravada e o crente está se acabando de rir? Em nome de Jesus Cristo. A gente tem que ter cuidado, porque são nessas coisas que a gente vai dando o quê? Liberdade à carne. E eu sei, irmãos, que todos nós estamos sujeitos a isso. É por isso que o destino desses que assim o fazem, o destino deles é ruim, é a perdição. E o apóstolo Paulo chorou por isso. A glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar. Aquilo que deveria causar vergonha, aquilo muitas vezes é o que trazia alegria. Por exemplo, eu lembro que uma vez na televisão, não vou dizer o nome do dito cujo não, o cara teve uma vida pregressa, se converteu e foi contar um testemunho na televisão, em um podcast.
Mas ele começou a detalhar os pecados dele. Quando eu era do mundo, eu fiz isso assim, 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 assim. Começou a dar detalhes. Para quê? Está revivendo, é? O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, ele vai dizer que essas coisas que nós fizemos no passado, elas trazem vergonha para a gente. Quando você vê, por exemplo, um crente atual, gostando de detalhar os pecados que ele cometeu e se lambuzando com isso, repreenda em amor. Diga, irmão, não fique pensando nisso não, senão não vai dar vontade de você fazer de novo. Olhe para o alvo, olhe para Cristo. Não dê ocasião à carne não. Você tem liberdade, mas não é liberdade para pecar. É liberdade para se santificar. Romanos 16, 8 diz assim, irmãos, que esses irmãos, porque esses tais, não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com as suas palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Conseguem enganar aquelas ovelhas que estão procurando ideologias que coadunem com sua vida. Eu quero uma igreja do meu estilo, pois abra uma. Porque o estilo da igreja de Cristo tem que ser o estilo dele, e não o estilo de cada ente, de cada servo do Senhor. Por último, irmãos, sobre uma pátria reservada para os remidos do Senhor, a gente viu que devemos ser um modelo a ser seguido, devemos rejeitar o modelo pervertido e devemos refletir sobre as recompensas dos ímpios. Mas, a parte boa, aguarde também pela recompensa eterna e a sua transformação gloriosa. Amém, igreja? Versículo 20, vamos lá. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Esse é um dos textos mais... Isso, irmão, desculpa, foi porque eu ouvi o sino e aí eu me animei para terminar, não foi? Pois é. Esse é um dos textos mais bonitos que eu acho na Bíblia sobre essa linguagem de Paulo do céu e aquilo que a gente aguarda. A linguagem dele, irmãos, é maravilhosa, é prazerosa, é esperançosa, faz com que a gente consiga ficar com os olhos brilhando, com o coração saltitando, dizer assim, vai chegar um dia que eu estarei lá, porque a minha pátria está nos céus. Pegando a mesma palavra de João, quando ele diz que o Senhor Jesus Cristo, quando voltar, ele traz a nova Jerusalém adornada, nova Jerusalém ali com duplo sentido, a igreja e de fato a cidade santa, mas ele vai dizer assim, nós aguardamos, nós esperamos, nós não estamos aqui desocupados ou apenas plantando coisas nessa terra, mas a nossa maior semeadura é lá no céu. Nós aguardamos a recompensa que nós vamos receber do nosso Senhor. E essa recompensa, como será? A transformação. A transformação de quê? Dos corpos, os que estão mortos ressuscitados, os que estiverem aqui serão transformados, e ele vai dizer, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. O que é que faz o nosso corpo ser um corpo de humilhação? Duas coisas básicas. Primeiro, a gente peca, e segundo, a gente morre. Essas são as duas coisas mais humilhantes para nós seres humanos. Nós não conseguimos não pecar. Nós não conseguimos não ofender a Jesus. Por mais santo que a gente tente ser, a gente termina às vezes dando uma tropeçada e a gente cai. Como é ruim esse negócio. Como é ruim, às vezes você está na jornada da fé, está bem com Deus, está adorando, às vezes por um descuido peca, seu coração fica triste, você fica lá para baixo, cabisbaixo, é ruim. Isso é humilhante para a gente. Quer ver mais humilhante ainda? É você viver aqui a vida trabalhando, ralando, sangrando para trazer a feira para casa, muitas vezes para dar uma vida melhor para a sua família. Isso é justo, isso é maravilhoso. Quando você vai começando a conquistar, morre. Isso é humilhante, irmãos, é horrível. Mas o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos que vai chegar o dia que o Senhor Jesus vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual o corpo da sua glória. Louvado seja o Senhor por isso. Nós seremos
transformados. Você não vai ser anjo, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Tem gente que pensa que a sua morada eterna vai ser no céu. Homem, tire isso da sua cabeça, homem. O céu é para quem morre. Foi para o céu, bichinho. O corpo ficou aonde? Na terra. Nos velórios dos crentes, às vezes eu vejo os pastores lá dizendo umas coisas que eu digo, esse irmão, ele tem alguma coisa que não está girando bem. Ele olha para o defunto, e aí ele diz assim, ele não está aqui. Aí eu digo, quem está? Olhe, ele não está aqui, porque aqui só é a matéria, é ele. Agora a alma dele saiu, por isso trouxe morte. No dia que Jesus Cristo voltar e vai dar ele um corpo sem humilhação, vai ser o dia do grande encontro, ou do duplo encontro. Vai ser o dia que ele vai se encontrar com ele mesmo. É a alma voltando para o corpo e dizendo, cheguei, Brasil. Mas vai ser o dia de nós nos encontrarmos também com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós haveremos de vê-lo como Ele. Eita, glória, vai ser bom demais. Por isso, creia e viva essa esperança, aguardando o dia em que você, se estiver vivo, terá um corpo glorificado, que não mais vai pecar e não mais vai morrer. E os nossos que partiram serão ressuscitados também para viver na glória com o Senhor eternamente. 4 lições para a igreja. Primeiro, seja um exemplo vivo. Você e eu devemos ser exemplo vivo onde quer que estejamos. Você vai errar, vai. Eu vou errar todo dia. Mas mesmo assim, a gente deve dizer o quê? Cair, levanta, porque eu tenho um alvo. Meu alvo é Jesus Cristo. Prossiga para o alvo sendo exemplo. Rejeite a fé superficial, rejeite a má doutrinação, rejeite o mau ensinamento. Se tem lá alguém, você assistindo na televisão, um herege, desliga esse negócio. Não tem futuro ficar ouvindo o que não presta. Encha o seu coração, a sua mente de coisa boa. Se vierem falar besteira da Bíblia, você sabe, com muito amor você diz assim, está errado. A verdade do Evangelho não é essa. A verdade do Evangelho é nos chamando não para seguir uma lei, um legalismo horrível, mas é também não para ser um mundano, mas para ser um santo na presença do Senhor. Viva como um cidadão do céu. Não viva como uma pessoa que está colocando as suas bases aqui na terra. Você é um cidadão, eu sou um cidadão celestial e a nossa habitação é junto com o Senhor. E por último, espere com fé também a sua transformação. Porque um dia, vai chegar um dia, e eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa que nós vamos enxergar a respeito da nossa ressurreição. Sabe o que é, irmãos? Da ressurreição e da transformação. Eu acho que isso vai ser lindo demais. É o meu sonho. Não vou mentir a vocês. É não pecar mais. É ruim, irmãos, quando eu peco, eu fico ruim demais. E eu sei que tem irmãos aqui também que ficam muito tristes. Quando você tem que toda noite chegar diante de Deus de joelho e dizer assim, Senhor, de novo, me perdoa, limpa meu coração, limpa minha mente, tira a preguiça, tira o orgulho, tira a vaidade, tira a soberba, que só o teu nome seja glorificado. Mas eu sei que vai chegar o dia que eu nunca mais vou ter esse sentimento em nome de Jesus. Coloque-se de pé para a gente louvar o Senhor. Diga assim, essa música é a clássica, né, irmãos? Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu ser não aceita o que está na tela, é falsa.
Não creio, não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Bem forte, vamos lá. E um dia, eita, dia maravilhoso, verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Não creio, não creio, não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Obrigado, Senhor, porque um dia nós estaremos diante da Tua face. Louvado seja Deus por isso. Enquanto isso não acontece, nós somos cidadãos dos céus, mas nós somos também cidadãos aqui da terra, e precisamos que o Senhor nos ajude a continuarmos, ó Deus, vivendo essa caminhada maravilhosa que é caminhar contigo. Apesar das fraquezas, dos erros, o Senhor sempre nos levanta, nos põe de pé e a gente continua a jornada. Que nessa manhã, ó Deus, seja uma manhã de renovo, de restauração, que tenha sido, ó Deus, de fato, um momento onde a gente possa entender as tuas verdades, mas atentar para a beleza que é viver o Evangelho. Muito obrigado, Deus, porque nós estávamos mortos, nós não gostávamos dessas coisas, mas o Senhor já nos deu vida juntamente com Cristo, e por isso nós queremos te bendizer por essa salvação que nos alcançou, e pedir que o Senhor nos ajude para que possamos, ó Deus, propagar essas verdades e assim também resgatar aqueles que te pertencem, que ainda estão andando nas trevas. Que o Senhor nos leve para os nossos lares em paz. Abençoa, meu Deus, cada mãe aqui presente. Que o Senhor também abençoe as futuras mamães. Que o Senhor também console os corações daqueles filhos que não têm mais a sua mamãe aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre o teu povo. Leva-nos em paz, que possamos retornar logo mais para continuarmos esse dia de adoração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, irmãos, e até 18 horas, se Deus quiser.